Amados irmãos, amadas irmãs, o tempo pascal vai chegando-se ao seu final. E hoje, na liturgia, celebramos a Ascensão do Senhor. É Cristo que se despede dos seus apóstolos e ele ascende aos céus. Ele volta ao Pai. Cristo leva consigo a humanidade, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, na carne de Jesus está a carne humana, na vida de Jesus está a vida humana. Cristo redime a humanidade, liberta do poder do mal e ele salva a humanidade. Então, ao voltar para o Pai, Jesus volta tendo cumprido a missão de salvar a humanidade. Ele volta levando a humanidade para o seio, para o coração de Deus Pai. Fazemos nesta liturgia memória do dia em que Cristo se elevou à direita do Pai, conforme nós rezamos na profissão de fé. E consigo então ele levou a nossa humanidade redimida por sua morte e ressurreição. Neste domingo nós teremos muitos motivos para celebrar, para que o nosso coração se alegre. Primeiro é este o da solenidade da Ascensão de Jesus. Ele que volta ao Pai, termina o tempo da presença física de Jesus aqui na humanidade, entre nós, e vai começar o tempo da Igreja, porque revestidos pelo Espírito Santo, conforme Cristo prometeu, que enviaria o Espírito Santo, que o Espírito revestiria os apóstolos, assim a Igreja, revestida pelo Espírito Santo, continua a missão de Jesus. Então vamos celebrar a Ascensão do Senhor. E neste dia celebramos também o Dia das Mães. Muitos filhos hoje vão se recordar de suas mães, vão oferecer presentes, vão levar o seu afeto, a sua alegria de estar junto com as mães. Muitas mães vão celebrar este dia enfermas, não podendo talvez nem sequer receber a visita de alguém. Outras mães estarão idosas e os filhos então estarão aí ao seu lado, ou outras mesmo celebrarão este dia de alguma forma abandonadas por aqueles que elas tanto cuidaram. E vamos também recordar neste Dia das Mães as mães falecidas, aquelas que já não estão mais entre nós e que foram chamadas para a eternidade. E pedimos a Deus que lhes conceda a paz eterna e conforto aos filhos. Ainda neste dia, vamos dar início à semana de oração pela unidade dos cristãos. É uma semana de preparação para Pentecostes, por isso vamos rezar oferecendo a Deus a nossa oração pela unidade dos cristãos, conforme era o desejo e foi o desejo de Jesus, que todos sejam um. Celebramos ainda o 58º Dia Mundial das Comunicações Sociais. A comunicação tão necessária para que o Evangelho chegue até as pessoas. Que a mensagem de Cristo seja anunciada, vivida por todas as pessoas. O Papa Francisco escreveu uma mensagem para este dia
Mundial das Comunicações Sociais. É uma mensagem que ele trata do assunto da inteligência artificial, um assunto muito atual. E ele diz inteligência artificial e sabedoria do coração para uma comunicação plenamente humana. Na mensagem, o Papa recorda várias vezes da necessidade de se humanizar, não ficar apenas na técnica. A técnica ajuda, a tecnologia ajuda a vida humana, mas não se esquecer de humanizar-se. Então a palavra de Deus vai nos orientar, vai nos iluminar nesse dia da Ascensão do Senhor. A primeira leitura é tirada dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e os primeiros versículos, do 1 ao 11. Diz o texto sagrado: no meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito. Assim, o autor sagrado, Lucas, fala no primeiro livro, ó Teófilo, ele escreve para o amigo de Deus. Teófilo significa amigo de Deus. Todos aqueles que são amigos de Deus recebem então esta mensagem. E então ele diz que Jesus subiu ao céu à vista dos apóstolos, mas antes ele traz instruções dizendo que os apóstolos não se afastem de Jerusalém para serem revestidos com a força do Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo que descerá sobre vós para serdes minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e na Samaria e até os confins da terra. Estas palavras de Cristo dita aos seus apóstolos, e diz o autor sagrado que enquanto então ele falava, Jesus foi levado aos céus à vista deles. Eles puderam perceber Jesus voltando ao Pai. Uma nuvem veio e o encobriu Cristo. A nuvem é sempre um sinal teofânico, um sinal de manifestação de Deus. No Antigo Testamento nós sabemos que enquanto o povo caminhava, saindo-se da escravidão, deixando a escravidão para trás, uma nuvem era sinal de Deus que os envolvia e protegia. Então Jesus é levado aos céus. Os apóstolos ficaram olhando, contemplando aquele mistério, o que estava acontecendo. Enquanto isto, os anjos, 2 anjos, homens, vestidos de branco, disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Este Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como viste partir para o céu. Era então o tempo dos discípulos começarem a agir revestidos. Por que ficar parados? Existem situações, momentos que tendem a nos paralisar. Vale perguntarmos se neste tempo da ascensão estamos paralisados, não? Por que ficais parados? É preciso agir, é preciso movimentar-se, é preciso seguir. Então, a segunda leitura, que é de Efésios, nos fala que Deus fez sentar o seu Filho à sua direita, conforme nós rezamos na profissão de fé, está sentado à direita do Pai. Ou seja, não que Jesus permaneça toda a eternidade ali sentado, parado ao lado do Pai. Não, ele está na intimidade do Pai.
ele está na atmosfera de Deus, ele está no interior do Pai. E por isso, participa da vida divina, sendo ele mesmo Filho de Deus. O Evangelho nos fala que Jesus se manifestou aos 11 discípulos e os capacitou e pediu que eles fossem pelo mundo com uma missão de anunciar o Evangelho a toda criatura. Ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Nós sabemos que esta missão foi assumida para valer e o Evangelho chegou já a muitas pessoas. Em tempos difíceis, em que não tinha o transporte como nós temos hoje, em que não tinha as comunicações como nós temos hoje, missionários partiram para levar a boa nova. Sabemos no nosso país a vinda de missionários, quantos missionários estiveram aí presentes na nossa sociedade evangelizando, pregando o Evangelho. E Jesus diz ainda que esta pregação e esta presença apostólica no mundo será acompanhada de sinais. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou veneno e beberem veneno, não lhes fará mal, e quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. São ações apostólicas, ações hoje dos discípulos de Jesus que devem ser praticadas, libertar as pessoas do poder do mal, estabelecer uma comunicação, falarão novas línguas, estabelecer uma comunicação que seja compreensível e que ajude as pessoas. Libertar, tirar esse poder do mal do meio das pessoas e muita atenção para com os doentes, para com os enfermos, os idosos. Essas pessoas precisam muito da nossa atenção. O Evangelho termina aqui dizendo que Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. E o que fizeram os apóstolos? Eles saíram a pregar por toda parte. E o Senhor os ajudava e confirmava a palavra por meio de sinais que acompanhavam esta pregação. Então, amados irmãos e irmãs, com a ascensão de Jesus, termina o tempo da igreja, o tempo da presença física de Cristo no mundo, e é o tempo dos fiéis batizados agirem. Começa o tempo da igreja, e os fiéis batizados, ungidos pelo Espírito Santo, são evangelizadores, devem ser pessoas do bem para ajudar este mundo e esta vida ser melhor. Desejo que todos possam ter um abençoado domingo, dia do Senhor, celebrando a ascensão de Jesus, olhando para Cristo que sobe aos céus, mas ao mesmo tempo desejosos de cumprir a missão que ele deixou. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Esforcemo-nos e abramo-nos ao mistério para que também sejamos revestidos pelo Espírito Santo e com o Espírito Santo agindo em nós, sejamos anunciadores, evangelizadores. Fraterno abraço, Deus a todos vocês abençoe.